dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança é o Pai da Misericórdia e o Deus da Consolação. Deus, Ele colocará diante de nós momentos difíceis que nós deveremos enfrentar. Esses momentos difíceis nos levará a pedir pelo conforto dele. E o nosso coração então se tornará afetuoso também a outras pessoas próximas a nós, porque elas também necessitam desse mesmo conforto. Muitas vezes nós somos mais rápidos julgando do que oferecendo conforto às pessoas. Isso é uma verdade e algo que nós deveríamos pensar. Aquilo que muitas vezes nós, de forma semelhante, menosprezamos, muitas vezes as dificuldades que nós vemos as pessoas passarem e em vez de ajudarmos, consolarmos, sermos um meio de conforto, nós muitas vezes criticamos, buscamos um senso de autojustiça e sempre às vezes nos consideramos mais fortes, mais sábios, mais capazes, mais maduros e justos e tendemos a menosprezar aqueles que acreditamos não terem então chegado às vezes aonde estamos. Então, quando menosprezamos os outros por meio da crítica e pela falta de compaixão, Deus pode nos ensinar uma lição. Ele pode nos humilhar. Ele pode nos colocar em situações em que a nossa fraqueza, a nossa tolice e a nossa imaturidade também são expostas. Nós podemos estar lutando com a soberania de Deus em dias dolorosos. E muitas vezes estamos ali, não entendendo ou lutando com os planos de Deus, porque Ele sempre faz a vontade dEle e não a nossa. Muitas vezes, algumas coisas parecem não fazer sentido. E perguntamos: o que o Senhor está fazendo? Tudo às vezes pode parecer caótico e fora de controle, especialmente quando perdemos alguém. Às vezes é humilhante admitirmos que perdemos algumas lutas, mas isso pode nos fazer mais sensível, mais paciente com os outros, que também passavam por momentos difíceis em suas vidas e também lutavam com a soberania de Deus. Soberania de Deus aprendemos nas perdas. Paulo demonstra isso em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, e o Deus de toda consolação, pois é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para nós podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o conforto de outros. Os momentos difíceis não são apenas para nós crescermos em graça, mas também é um chamado para sermos um instrumento da mesma graça na vida de outros sofredores. Nas dificuldades, Deus está apenas
amolecendo o nosso coração e expandindo os seus limites em nossas vidas, de modo que estejamos prontos para nos tornar visível e sensíveis ao conforto de um Pai invisível na vida de peregrinos que Ele colocou em nosso caminho. Deus quer que doemos o mesmo conforto e consolação que temos recebido. Nunca esqueça disso. A graça que Deus nos dá e a esperança também que recebemos dele deve ser derramada na vida de outras pessoas próximas a nós, às vezes que passaram pelos mesmos momentos difíceis que nós também já passamos. Este é o plano de Deus, às vezes em permitir que passemos por momentos difíceis em nossas vidas. Lá no 2 Coríntios, nós vamos chegar lá, capítulo 1, versículos de 3 a 11 falam sobre isso. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Pois é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborde o nosso consolo. Porque se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês; se somos consolados, é também para o consolo de vocês. E esse consolo ele se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo assim como vocês são participantes dos sofrimentos, também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiassem em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos, do qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a Deus ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Lembre-se disso. Deus coloca muitas vezes momentos difíceis em nossas vidas para que possamos dar conforto a pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que nós já passamos. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!